Opa, aqui é o Fernas e eu queria fazer esse vídeo. Esse vídeo para mim é especial porque é um vídeo onde eu vou debater algumas ideias, né, rápidas sobre o Vampiro à Máscara V5, que é um vídeo que é um debate que eu tive já com muitas pessoas que jogam V5, né, e muito comparando com outras edições de Vampiro à Máscara também, como V3 e V20. E essencialmente motivos do porquê que eu gosto da V5, porquê que eu prefiro a V5 a essas outras edições, mas também tem motivos que eu entendo que as pessoas não gostam da V5 e preferem as outras edições, e eu quero comentar também desses motivos. Então, essencialmente, motivos para adorar a V5 e motivos para não gostar da V5. Se ficar muito longo o vídeo, eu vou cortar e vou fazer isso em dois, tá bom? Vamos para motivos para adorar a V5. Primeiro, foco na história. A ficha precisa primeiro fazer ali o background dela, pensar no predador, pensar nos pilares ali, o touchstone e as convicções, para depois você sair montando a ficha. E você não consegue pensar no touchstone, nos seus pilares, convicções e predador, sem antes ter uma ideia muito clara do que você quer fazer como personagem, como história. Ah, mas na V3 e outras edições também, você sempre começa pela história. É verdade. Mas dessa vez intensificaram esse processo e mais do que nunca agora na V5, para fazer um personagem, você primeiro precisa detalhar bem quem é essa pessoa, bem quem é esse vampiro, tal, para poder seguir com a ficha. Senão a ficha ela vai ficar mega truncada na hora de montar, tá certo? Segundo motivo pelo qual eu adoro a V5, a mecânica da fome. Nas edições anteriores, a V3 e tal, você não tinha fome, você tinha uma mecânica de pontos de sangue, que é o quanto de sangue o seu vampiro tinha, e aí era uma coisa interpretativa dizendo que conforme a barra ficasse muito pequena, você estaria com fome, e se ficasse muito baixa, tinha que rolar um teste de frenesi, coisas do tipo, porque você podia perder o controle para besta. Agora, não, agora existe claramente uma barra de fome, onde ela vai aumentando se você ficar muito tempo sem se alimentar. E ficou muito mais claro como funciona a alimentação do vampiro, com os tipos de sangue que você pode beber, seja um sangue daquele saquinho de hospital, seja de um mortal, seja de um animal, alguma coisa assim, versus, ou de um outro vampiro. Tem toda a explicação da potência de sangue, ou seja, explica muito bem como o vampiro sacia a fome, o que você entende, toda aquela ideia dos ancestrais, os vampiros anciões, aqueles que caçavam apenas outros vampiros, ou aqueles que caçavam até lobisomens, para tentar se alimentar, porque o sangue do mortal já não satisfazia mais a sua fome, a sua necessidade, né? Então essa mecânica deixa muito clara essa questão, e ajuda muito a compreender essa parte do lore, que antes ficava meio que em aberto ali nas outras edições, tá? Um outro motivo pelo qual eu adoro a V5 é a própria rolagem de testes com dados de fome que existe. Coisa que eu tenho vídeo aqui no canal explicando sobre a rolagem de testes, onde você tem dados normais e os dados de fome, né? E quanto maior a fome, na verdade você tem um total de dados, onde parte deles é a sua fome, e ele vai aumentando conforme, né, a sua fome, até um ponto que você eventualmente você só rola dados de fome. E no dado de fome você não pode usar ponto de força de vontade para rerolar, etc. Então você realmente nota que você tem que trabalhar o seu vampiro e manter ele alimentado, porque se a fome começar a subir muito, todas as suas rolagens passam a ficar muito mais perigosas para dar um problema, né? Então é realmente muito perigoso, né? Essa questão do dado de fome, por isso que é muito bacana essa rolagem, ela traz uma versatilidade muito grande a sessões e tudo que acontece, de às vezes você realmente, putz, deu zebra, né? E é muito legal de ver isso durante as sessões, tá certo?
Uma outra coisa que eu adorei na quinta edição é o formato das lore sheets. As lore sheets, eu não fiz um vídeo sobre isso ainda, mas eu acho que eu menciono apenas. Mas as lore sheets tá presente em quase todos os livros, se não todos os livros da V5. E ali, ela normalmente você coloca ela nas qualidades, nos méritos e qualidades, como pontos. E você associa a uma qualidade específica que tem ali o lore do Vampiro à Máscara. Então você vira e fala assim, olha meu amigo, você quer ser descendente de um vampiro tal, você quer fazer parte de uma ordem XPTO, tá aqui, ó, põe aqui esses pontinhos na sua ficha e você incorpora isso no seu personagem e ele fala qual que é o efeito na mecânica por fazer parte dessa organização, ou ser descendente de um vampiro tal. É muito legal isso, tá, gente? É uma forma imensa de customizar o seu personagem, que antes não era muito claro nas outras edições, tá certo? E por fim, a objetividade e simplicidade da mecânica, tá? Eu já escutei até isso de alguns storytellers por aí, alguns narradores, que parece que pegaram a forma como eu jogava e colocaram aí no livro, né? E tenho certeza que foi isso que eles fizeram. Pegaram um monte de coisas que muitos narradores por aí faziam e simplificavam a mecânica e colocaram. Um exemplo, por exemplo, a estaca nas versões anteriores precisava ser uma estaca de uma madeira específica e tal para você poder paralisar o vampiro. Agora qualquer madeira é madeira, pronto, entendeu? Você simplifica essa questão. Os poderes, né, das disciplinas são muito mais objetivos, né? Você tá lá direitinho falando o que o vampiro faz, o que acontece num sucesso crítico, como é que funciona, ou seja, ele é muito mais objetivo ali na descrição do poder. As mecânicas funcionam de forma mais fácil também, na hora de você rolar atributos, rolar os testes, né? Eu gosto muito da V5 nesse sentido, tá? Eles acertaram em cheio. Então esses são 5 motivos aí muito bons para você gostar da V5. Realmente ficou muito longo, então eu vou fazer um próximo vídeo dizendo aí dos motivos para não gostar da V5. É isso aí, gente. Grande abraço. Tchau.